Olá, gente! Hoje é um dia muito especial que a escritora Liobinha está lançando o seu segundo livro, Animatrópica. Nós vamos conversar aqui um pouco sobre como foi esse processo de criação, inspiração e outras coisas que ocorreram aqui durante a nossa conversa. Vamos, Lio? Vamos. Então me diga logo assim, eu já li o livro, recomendo, adorei, já te disse isso, um livro riquíssimo, já trabalhei com ele nas aulas de yoga para as minhas crianças e abriu uma possibilidade enorme de discutir assuntos muito importantes, valores de verdade que hoje precisam ser discutidos para a gente construir uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais saudável para a gente viver. E eu quero saber como foi esse processo de criação, por que você escolheu esse tema, essa temática, como é que foi isso? Bom, muito feliz, né, por esse livro. Acho que é um tema que ele sempre vai ser atual e tão necessário. E ele surgiu o ano passado, durante a pandemia. De repente a gente ficou fechado, mas o mundo inteiro ele se voltou para um único propósito. A gente precisa salvar a humanidade. Então, vários pesquisadores, cientistas, médicos, você viu todo o mundo, todos se voltando para quê? Para encontrar respostas, encontrar a cura para livrar a humanidade, né, do Covid. Então, a história surgiu daí. Então, uma sociedade, ela se constrói através do quê? Do respeito, mas da cooperação de todos. Todos têm que estar unidos com um propósito que leve ao bem comum. Então, eu não trouxe a questão do Covid, mas eu trouxe uma outra situação que acontece nessa cidade para lá de diferente, né? Trouxe uma outra situação para que todos pudessem trabalhar coletivamente para poder salvar aquela cidade. Então, a inspiração veio muito da pandemia. E aí, por que não trazer um tema que nós vivenciamos independente de Covid ou não? Não vou dar spoiler, mas só para esclarecer assim, para as pessoas a temática do livro. Você fala para a gente, Lil? Só para dar um resuminho assim, sem dar spoiler. Tá. Acho que assim, o tema principal é você trabalhar um pouco da questão da democracia, das vozes. Todas as vozes são importantes. As diferenças. É você dar valor a cada indivíduo. E cada pessoa, cada cidadão, ele tem um papel fundamental naquela sociedade. Sim. Seja no seu núcleo familiar, seja naquela comunidade, mas você tem que fazer parte daquilo. E como é que você faz parte? Alguém tem que acolher a todos. Então, você trabalha muito a questão da inclusão nesse livro, você trabalha muito as diferenças também. Respeito à individualidade. Respeito, você trabalha a questão da cidadania. Isso. Isso é importantíssimo. Se você não vê a sua comunidade, então como é que se eu ver só a mim, e onde está o resto? Então você faz parte de uma família, essa família faz parte de um bairro, esse bairro faz parte. Então você vai pensar agir micro, mas existe uma conexão até você ver a resposta no macro, num todo. E na minha aula foi uma experiência muito bacana. E como levou as crianças a pensar nisso aí que você falou, em se ver dentro de uma comunidade, né, como uma peça atuante, não como uma peça principal, sabe? Mas que ele tem uma influência ali, é influenciado e trabalhar como coletivo para o bem-estar. Que nem sempre a gente percebe isso. Então, quando a gente... até uma questão de falar sobre política. Até aquelas pessoas que não gostam de falar sobre isso, independente do seu partido. Aí eu não estou falando sobre partido, sim, mas em termos de cidadão. Então, o que é que eu posso fazer para o bem comum? O que eu tenho a oferecer? Exatamente. Até a questão de jogar lixo. São atos tão simples, mas que afetam a todos. Sim. Então, se eu sujar a minha rua, eu estou sujando, né, toda aquela área, que aquilo ali vai agredir o meio ambiente, aquilo ali pode poluir, pode trazer doenças. Então, quando eu penso na comunidade, eu vou saber que aquele lixo não pode ser descartado daquela forma, em qualquer local. Então, são atitudes pequenas, mas que fazem diferença para todos. Exatamente.
E eu já conversei isso com você, que quando eu trabalhei com esse livro, a gente começou a discutir na sala sobre a importância de cada trabalho dentro de uma comunidade. Aí a gente começou a conversar, eu fui questionando as crianças, quem é mais importante no seu condomínio? É o porteiro ou o síndico? Aí ele já parou e já refletiu, porque ele já começou a imaginar o que o trabalho do porteiro era importante. Exatamente. E o do síndico. Bom, tá, é o síndico, beleza. E se o porteiro não vier? Quem vai abrir a porta? Quem vai anunciar as pessoas? Quem vai? Realmente. Quem é mais importante? É o professor ou é quem limpa a sua escola? Né? Que não tem importância, tem funções diferentes para que o todo seja beneficiado. Agora eu tenho uma curiosidade. Sim. O livro tem diversos personagens, é muito rico e os personagens apresentam suas personalidades. Como é que você construiu essas personalidades? Você conheceu alguém, tem inspiração? Ou, esse aqui é parecido com não sei quem que tem essa personalidade? Como é que foi isso? Na verdade, acho que a gente traz nas nossas memórias, a gente registra situações que acontecem na nossa vida. E cada personagem, ele traz várias pessoas. Acho que as coisas que a gente passa na vida, a gente registra. Aquela pessoa marcou por isso, isso e isso. Uma pessoa fez isso comigo, praticou um bullying, né? Na infância, eu tive situações desse tipo. Então, é um registro que fica e que a gente acaba trazendo. Então, que é importante. Tem outras situações que, não vou dar spoiler, mas que eu acho interessante é a questão da sabedoria. Então, um personagem que é mais sábio, que ele sabe lidar, ele consegue equilibrar e manter isso, né, naquela comunidade que ele pertence. Consegue liderar de uma forma mais tranquila, dando voz a cada um. Valorizando cada função. Valorizando cada habilidade. Até proporcionando que aquela pessoa que ela sabe que tem uma habilidade pode se transformar numa grande competência. Sim, né? Então, isso é interessante para que a gente perceba. Assim como o vilão também. O vilão, ele tem um propósito, porque muitas vezes você aprende com aquilo, com aquela situação. Sim, ele proporciona. Isso, então, tipo assim, tem personagens aqui que eu trouxe porque o personagem é o nome de um bicho de pelúcia de meu filho. Então, como era engraçado, eu digo, por que não trazer? Então, cada um tem uma história específica, né, para eu poder construir essa cidade, a Animatrópole. Tem outra coisa que me chamou a atenção aqui, porque assim, eu já falei isso a você, eu gosto de contar história, mas eu tenho um apego com o livro, de estar com o livro na mão, porque tem cada ilustração. Então, esse livro, eu já disse a vocês, esse livro aqui é o tipo que eu não desapego. Eu vou contar sempre com o livro na mão, porque a ilustração é lindo, colorido, um colorido bonito, alegre. O ilustrador é Heitor Neto, e foi escolhido, eu pensei nele, quando eu vi a história, eu disse, não, eu quero Heitor. Primeiro que eu tenho o livro dele aqui em casa, e gosto muito desse olhar, ele consegue perceber a história e trazer uma ilustração que faça a criança, até o adulto, sonhar, imaginar. Então, e é belíssimo. O trabalho dele são lindas, encanta. Então, ele foi escolhido mesmo. Quando eu terminei de Eu Quero Heitor, eu já pensava nisso. Disse, eu quero Heitor. Vou ver se ele consegue encaixar, né, no prazo dele. Então, deu tudo certo. Ficou muito lindo. Sintonizou bastante. Muito é importante. Lindo. Muito colorido, as crianças gostam. Eu adorei. Deixa eu te perguntar outra coisa. Esse final? Quando eu li, quando chegou no fim, oi? Que legal! O final, ele já puxa uma coisa assim, fantástico. Você pensa que acabou a história? Não. Aí que começa uma discussão, aí que começa... E o livro, ele já convida a fazer isso. Essa é a ideia. Eu acho que um livro, ele tem que divertir. Primeira coisa. Vamos divertir. Ele é divertido. Essa é trazer humor, né, para temas que são tão relevantes. Tem uns personagens aqui que são... Mas, principalmente, esse final, eu quis abrir espaço para o diálogo, para a reflexão, porque a criança também tem um senso crítico. E precisamos construir isso nelas, para que elas pensem por si, para que elas construam, porque cada um vai ter uma construção. Então, muitas vezes, aquele final vai ser diferente, né? A criança pode imaginar de formas totalmente distintas uma da outra. E isso que é importante, para que ela perceba que não deve ser igual para todo mundo, mas que você pode respeitar,
né, a conclusão de cada um. Isso é o mais importante. E trazer o sentido de refletir, do dialogar, porque tem muitas possibilidades no livro. Né? Muito brincar, mas principalmente se questionar. Eu acho que a gente tem que fazer isso. E o livro puxa. Puxa. Impressionante. Que bom, fico muito feliz que eu atingi o objetivo. Como gerou uma inquietação no sentido bom, uma coisa positiva na criança. Porque normalmente quando termina o livro e a gente quer discutir, como foi? O que você achou? A gente provoca, né? Isso. Eu faço isso nas minhas aulas com meus filhos. Como foi? O que você achou? Você faria assim? Esse livro, ele já vem, quando acaba, buf, pega a criança Exatamente. assim e eles... Porque muitas vezes o que é óbvio para mim, né? Eu acho que essa tá claro, claríssimo. Tá claro, mas para o outro não é. Isso que é bacana, é mais enriquecedor. Quando você vê que cada um pensa diferente, a gente começa a somar. É muito melhor, porque se todo mundo pensasse igual, isso é muito chato. Então, divertido a gente ter outras formas, né, de refazer esse final. Adorei. Que bom. Adorei. Parabéns. Já trabalhei com ele na minha aula, vou continuar trabalhando, até porque trabalhei sobre um aspecto, mas já percebi que posso trabalhar de outras maneiras. Adorei, recomendo. Aproveitem e vamos divulgar onde está sendo vendido. Pelo site da editora Pé de Pitanga, pelo direct da Liobinha, no Instagram, e em breve pela Amazon, além da Livraria Escarice do Shopping Barra, em Salvador. Parabéns, Lil, amei, viu? Obrigada. Gente. Ba 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 ba.